Oi, gente, bem-vindos e bem-vindas ao Ateliê Entrelaços Crochê. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês, a gente vai aprender esse lindo coração, uma receita para quem nunca fez amigurumi, para quem quer aprender. Eu vou ensinar para vocês, vou dar algumas dicas. Por isso que é bom vocês acompanharem o meu canal, para que vocês tenham algumas dicas preciosas para quem está iniciando e até para quem já faz o amigurumi há um tempo. Eu vou ensinar hoje a vocês um coração, que é uma receita simples, mas nela a gente vai aprender várias coisas do crochê. Para fazer, eu vou estar utilizando, e aí eu indico para quem tá iniciando a agulha, eu uso a Tulip, mas pode ser qualquer uma da sua preferência. Eu estou usando a tamanho 3, porque eu vou usar a linha Balloon Amigo, tá vendo? Vou usar essa linha, que ela pede aqui, ó, a indicação dela de agulha é 3,5. O meu ponto é apertado, então por isso que eu uso sempre a agulha menor um pouco da que é solicitada, né? Eu vou usar a cor tomate, que é a 0314. Vou colocar mais para longe um pouquinho, a tomate 0314. Vou usar também aqui uma fibra siliconada, bem fofinha, gente. Eu sempre gosto de utilizar fibra anti-alérgica, porque para criança, né? E ela é mais fofinha, ó, plumada. Então, uma fibra siliconada, tesoura. Eu gosto sempre de utilizar a pena para a gente medir um pouquinho e a gente saber quanto vai ficar a nossa peça. Um marcador de ponto, que aí eu vou dar uma dica para vocês como eu utilizo o marcador de pontos, e é importante, a gente não pode perder os pontos, nem pular pontos, senão isso tudo vai interferir no resultado final da nossa receita. Se a gente pular pontos, o que que vai acontecer? Fica torto, fica feio, né? E agulha de tapeceiro, tenho aqui a agulha de tapeceiro. Então, vamos lá. Peço a vocês também que para que eu consiga gravar mais vídeos aqui, que vocês curtam o meu canal, que vocês compartilhem, para a gente poder ter mais pessoas aprendendo também a fazer, né? Ele serve para quem quer fazer para poder dar de presente, ou quem também quer comercializar, né? Então, também é uma boa dica para quem quer vender como chaveirinho. Aí vai da criatividade de cada um de vocês, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa quando a gente vai começar um amigurumi, o tradicional da gente começar um amigurumi sempre é com um anel mágico, porque a gente trabalha circular, em carreiras circulares, né? Então, anel mágico, o que é isso, Eveline? Ó, fazer um anel mágico, a gente pega aqui a ponta da linha, enrola no nosso dedo, segura aqui, ó, para fazer essa voltinha, e aí eu tô segurando aqui, ó, fiz uma voltinha. Essa parte que vem do novelo aqui é a que eu vou puxar, ó. Coloco aqui por baixo e vou puxar essa parte que vem do novelo, ó, subir. Aí vou de novo lá na linha do novelo, ó, agarrei ela aqui e fecho para poder fechar aqui o meu anel mágico, prender aqui, fechar não, né? Prender aqui a minha linha. Então, isso aqui é o anel mágico. Aí vocês vão ver, quem não conhece ainda, como que é a mágica do anel mágico fechar depois, tá? Então, como é que a gente vai começar? No amigurumi, a gente trabalha pontos, a maioria das receitas, e o ponto básico é o ponto baixo. O que que é um ponto baixo? É eu colocar dentro aqui do anel mágico, ó, pego o fio que vem no novelo, ficaram duas correntinhas, tá vendo? Aí eu vou lá no novelo e passo por dentro dessas duas correntinhas. Isso aqui é um ponto baixo. Vou lá, puxo a que vem do novelo, fico com duas perninhas aqui e fecho. Isso é um ponto baixo. Então, dentro do anel mágico,
maioria das receitas, a gente trabalha 6 pontos baixos no anel mágico. Então, eu fiz aqui 2. Então, vamos. 3, 4, 5, 6. Ó, 6 pontos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Vamos lá. Agora, a gente vai fechar o anel mágico. Olha por que fala anel mágico. Ó, vou pegar aqui essa pontinha que ficou e vou puxar, ó. Ele vai fechar, vou botar ela ali pra trás. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ficou tipo uma florzinha, mas eu ainda vou fechar ele, ó. Eu vou pegar aqui, colocar a minha agulha e vou no primeiro ponto, que foi o ponto que a gente fez, vou colocar e vou puxar. Ó. Puxa direto. Esse é um ponto baixíssimo, vê que eu não fiz as duas alcinhas, eu puxei direto, e aí ele fechou, tá vendo? Agora nós vamos trabalhar carreiras de aumento, que são 2 pontos baixos dentro de cada ponto desse aqui. Se eu fiz 6 e eu vou colocar 2, eu vou ficar com 12. Então, a gente vai, ó, cuidado não colocar no mesmo. Aqui a gente vai fazer puxar, 1, ver se eu melhoro aqui, 1, 2, ó. 1, 2. Eu estou colocando 2 pontos dentro de cada ponto baixo que eu fiz. Então, eu tenho que ficar com 12 pontos. Eu já vou aqui com 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fiquei com 12 pontos, olha aqui. 6, 12. Tá abertinho aqui, tá vendo? Aí agora a gente vai virar e a gente vai puxar aqui, ó, o fiozinho do anel mágico para deixar ele bem fechadinho, tá? Olha aqui. Ficou bem fechadinho. Agora, a gente vai fazer mais uma carreirinha de aumento e a gente vai prender esse fiozinho que veio lá de trás do anel mágico, a gente vai prendendo aqui para ir dando o acabamento. Gente, acabamento é tudo nas nossas peças. Se a gente não tiver um bom acabamento, a gente, né, não vai entregar um trabalho bem feito. Então, a gente tem que se atentar, não pular pontos, não fazer os pontos muito folgados para não ficar buraquinhos, tá? Aqui é o momento que a gente coloca o marcador de pontos, ó. Aí eu vou mostrar para vocês o seguinte, o marcador de pontos, ele tem, vou colocar aqui ele no primeiro ponto, certo? Ó, no meio das duas perninhas lá, ó, vou colocar o meu marcador. Porém, eu não gosto de ficar com marcadores assim, porque ele me atrapalha na hora de crochetar e eu acho que ele também abre um pouco o ponto onde eu vou colocando. Que eu vou ter que vir aqui, ó, dentro do ponto, tá vendo? E vou puxar lá o novelo, do novelo lá, ó. Ou eu posso colocar o marcador depois, fazer o primeiro ponto, ó. Fazer o primeiro ponto aqui e vou marcar ele. Esse é o primeiro ponto. Fiz um e vou marcar. Eu acho que ele abre. Então, essas, ó, a gente fez uma, duas. Na terceira carreira vai ser um ponto sozinho e no próximo a gente vai fazer um aumento, que são 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Então, a gente vai aumentar mais 6 pontos. Então, a gente vai ficar com, se a gente tem 12, a gente vai ficar com 18. Então, a gente vai fazer um ponto sozinho e um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto. Um ponto sozinho e um aumento
no próximo ponto. Tem gente que fala assim, que é um solteiro e um casado, porque são dois, né? Ó. Tem gente que fala um solteiro e um casado, que são dois pontos baixos no mesmo ponto. Ó, um ponto sozinho e dois pontos no mesmo ponto. Chegamos no final, porque aonde está o marcador é o nosso primeiro ponto da carreira, certo? Quando eu chego no primeiro ponto, eu tiro para poder fazer o ponto, depois eu vou colocar o marcador de novo. Aí agora eu vou dizer para vocês, olha aqui como ficou um buraquinho onde fica o marcador. Eu não gosto de colocar esse marcador. Aí o que eu faço? E outra coisa, quando eu vou terminar a carreira, eu vou ter que colocar, tiro e coloco o marcador. Eu gosto de utilizar um fiozinho de outra cor, porque eu não vou precisar tirar, ele vai ficar aqui marcando o meu ponto, não vai deixar o ponto aberto, e eu vou deixar ele aqui, ó, tá vendo? No ponto, ele não vai marcar o meu ponto, aqui já ficou abertinho por causa do marcador, eu não gosto, eu boto uma linhazinha de outra cor para marcar, e eu não vou precisar perder tempo tirando e colocando o marcador. Então, vamos lá. A receita foi 6 pontos no anel mágico, 6 aumentos, 12. 1 ponto e 1 aumento, 18. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Quer dizer, 2 carreiras de 18 pontos. Então, vamos começar aqui, ó. Coloquei o marcador, venho aqui, puxo e faço 1, 2, 3, 4, 5 e vou fazer essas 2 carreiras de ponto sobre ponto e volto com vocês. Pronto, gente, terminei aqui, ó, fiz a minha pecinha, cheguei no final aonde eu tô o meu marcador, tá vendo? Quando eu cheguei na segunda, eu só coloquei a partezinha do fio dentro e aí deixei marcadinho aqui, ó. E eu não tiro esse marcador porque isso vai me ajudar mais na frente. Então, aqui eu fiz 6 pontos no anel mágico, 2 pontos em cada ponto, que ficou com 12, que são a carreira de aumento, 1 ponto e 1 aumento, ficamos com 18 e 2 carreiras de 18. Fizemos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, é a primeira parte. A gente vai cortar e vai finalizar essa parte. Vamos fazer uma outra igual a essa daqui, mas quando você terminar, ó, aqui eu vou finalizar e puxar. A segunda parte que você fizer, quando você terminar, você não corta o fio, porque a gente vai juntar nessa daqui, tá? Então, essa daqui eu vou finalizar, mas a outra não, tá bom? A gente vai entrar aqui, ó, veja que tem esse ponto, que seria o primeiro ponto, e tem o segundo. A gente vai entrar no segundo. Isso aqui chama-se finalizar com ponto baixo falso, tá? Então, ó, passei lá. Agora eu venho dentro deste pontinho da onde eu saí, ó. Colocar a agulha dentro desse pontinho aqui e vou fechar. Veja, não aperta muito. E agora, embaixo do mesmo ponto, ó, que eu fiz, eu gosto de passar a agulha, volto lá embaixo novamente, ó. E aqui dentro eu vou esconder, aqui são as linhas do meu marcador, pra dentro. Vou esconder esse pedaço de fio aqui dentro. Fica seguro, ó, dou algumas voltas aqui, passo aqui por dentro de alguma linha e vou cortar o meu fio. Só para ele ficar seguro, tá? Então, essa é a primeira pecinha. Vou fazer uma segunda pecinha dessa daqui, não corta o fio e volta pra gente poder unir as 2 pecinhas, tá bom? Pronto, voltei aqui, fiz a segunda pecinha, ó, essa daqui é a primeira, fiz a segunda e não cortei o fio, tá? O fio continua aqui. Veja que eu deixei os 2 pontinhos marcados. Então, atenção agora como que a gente vai juntar as 2 pecinhas. Veja só, a gente vai pegar aqui no ponto aonde está o marcador, vou aproximar.
Aqui é onde está o marcador, a gente vai colocar a nossa agulha, que foi aquele ponto falso que a gente fez. Ele ficou sendo o último ponto, certo? Então, eu coloquei lá, ó, dentro dele, vou puxar aqui. E aqui eu já vou fazer o primeiro ponto dessa união. O primeiro ponto desta primeira pecinha que a gente tinha feito. São duas, essa é a segunda, essa foi a primeira. Agora, a gente vai fazer 18 pontos, já contando com esse daqui. Então, 1, 2, 3, vamos fazer 18 nessa parte e continuar 18 na outra até chegar aqui, tá bom? Vou fazer e volto com vocês. Pronto, gente, eu uni as duas pecinhas, eu fiz 18 pontos nessa daqui, que foi a de união, né? E mais 18 na segunda. Então, eu uni já as duas pecinhas. Agora, vamos fazer essa carreira aqui. Atenção agora para os detalhes que a gente vai fazer, tá? A gente trabalhou primeiro, quando a gente trabalhou, a gente fez as carreiras de ou toda de aumento, um ponto em um aumento e depois carreiras retas. Agora nós vamos fazer carreiras de diminuição. Então nós vamos começar essa carreira 7, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos começar a carreira 7 e o primeiro ponto dela, atenção. Tá vendo por que eu quis deixar o marcador? Porque esse pontinho, ele tá bem escondidinho aqui. Se vocês não deixarem o marcador, vocês vão acabar pulando para esse ponto aqui. Se eu fizer neste ponto aqui, eu tô pulando. Ele tá aqui, ó, escondidinho. Tá vendo? Ó, se você ver aqui, ele tá aqui, ó, escondidinho. Ele é o primeiro ponto da carreira que a gente vai marcar. Vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3... 4. E agora eu vou marcar aqui o primeiro pontinho, que é aquele que tá lá escondidinho, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou pegar o meu marcador. Como eu já falei pra vocês, eu gosto de colocar uma linhazinha. E vou marcar aqui. Tá? Deixar ela aqui. Aqui. Ó. Pronto. Já coloquei aqui o meu marcador no primeiro ponto, que ele estava escondidinho aqui atrás, tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 pontos e uma diminuição. O que é uma diminuição? A gente vai pegar somente nessas alcinhas aqui, ó, da frente do ponto. Você vai colocar a agulha, ela vai sair no meio do ponto, ó. Ficou uma alcinha lá para trás. Então, no meio das duas, você vai pegar o primeiro e a segunda lá do segundo ponto, ó. E vai puxar por dentro das duas, ó. Ficou as duas laçadas e fecha. De 2 pontos vai ficar um ponto. Por isso que a gente fala que é uma diminuição, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer 1. Tá mais longe. 2, 3, 4. Vamos lá para a diminuição, ó. Primeira alcinha, segunda alcinha, ó. Puxo o fio, fiquei com 2 e fecho. Então, ficou aqui, ó, fechado 2 pontos, tá vendo? Eu diminuí e fiz 1. Então, vamos fazer todinho 4 pontos. 1, 2, eu vou fazer essa carreira de 4 pontos de diminuição e volto com vocês, tá bom? Olha, gente, cheguei aqui, fiz 4 pontos e diminuição, igual eu vou fazer com vocês, que aí eu cheguei no meu marcador, que é o primeiro ponto. Então, a gente fez uma carreira de 6 pontos, 6 aumentos, 1 ponto e uma diminuição, 2 carreiras que nós fizemos retas. Fizemos a carreira de união das duas e fizemos 4 pontos de diminuição. A próxima carreira,
será uma carreira de ponto sobre ponto. A gente ficou aqui com 30 pontos depois das diminuições. Então, a gente vai fazer aqui uma carreira reta de ponto sobre ponto. Depois dessa carreira reta de ponto sobre ponto, você vai fazer 3 pontos e uma diminuição e mais uma carreira reta. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Então, essa carreira aqui de número 8 é ponto sobre ponto, 30 pontos. Depois, 3 pontos e diminuição, nós vamos ficar com 24. E a carreira 10 vai ser uma carreira de ponto sobre ponto, que são 24 pontos. Eu vou fazer e volto para mostrar para vocês como ficou. Pronto, gente, terminei aqui. Fiz a carreirinha reta, né, de 30 pontos. Depois fiz uma carreirinha de 3 pontos e uma diminuição. E por último, fiz uma carreira reta de 24 pontos. Então, até aqui vocês precisam ter 24 pontos e 10 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuidado com os pontos para não ficarem muito abertos. Olha aqui, ó, o meu coraçãozinho como é que fica. Todo bem fechadinho os pontos, tá? Não ficar um ponto maior que outro. Agora, a partir daqui, eu falo para vocês começarem a colocar um pouco do enchimento, porque para não ficar murcho lá as bolinhas e fica até melhor de crochetar, né? Então, aqui, ó, já começa colocando um pouco bem lá, aqui, ó, nessa parte. Colocar de um lado, colocar do outro. Vamos colocar aqui de um lado e do outro. Cuidado não colocar muito, porque se você coloca muito, ele vai te atrapalhar a crochetar aqui em cima, fica feio, vai ficar puxando com a agulha, a gente acaba puxando o enchimento. É só para ir dando formatozinho. Outra dica. Muito importante na hora do enchimento, não coloca muito enchimento para os pontos não abrirem. Olha, os pontos têm que continuarem fechados. Todo amigurumi, a gente faz uma forma. E se a gente começar a colocar demais enchimento, vai abrir os pontos, esse enchimento vai começar a aparecer, não fica bonito, não é para aparecer, né? É para ele encher de forma proporcional, que não atrapalhe o modelo, o formato que a gente está fazendo. Então, olha só, coloquei aqui só para me ajudar. E agora eu vou fazer mais uma carreirinha de diminuições e depois uma carreirinha reta, que você vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Muito importante, cuidado de não puxar os fios do enchimento. Você vai fazer 2 pontos baixos, 1, 2, e uma diminuição até o final, e depois uma carreira reta de ponto sobre ponto. Eu vou fazer isso aqui e volto com vocês, tá bom? 2 pontos de diminuição e uma carreirinha reta. Vamos fazer 2 carreiras. Voltei. Olha aqui, pessoal, como tá ficando bonitinho. Não tá ficando nada aberto, olha. Vendo? Todo fechadinho o ponto. Agora é hora de colocar mais um pouquinho de enchimento. Lembre-se que a gente tem que colocar aos poucos para poder não deformar a peça, para que os pontos não fiquem abertos. Então, vamos colocando aos poucos, vai sentindo a peça. Tem uma ferramenta que é a pinça, essa daqui, ó, que eu utilizo também. Porém, tem uma dica de ouro para vocês. Tá vendo que ela tem um bico? Se você começar a apertar assim, e aí eu digo porque já aconteceu comigo, apertar forte, vai abrir os seus pontos. Se entrar no seu ponto, ela vai abrir, porque ela tem um bico. Então, a pinça é só para você pegar e acomodar o seu enchimento. Você ir vendo, ó, ela já vai sentindo até onde você pode colocar. Mas, ó, acomodando, ó, ela só é para colocar e acomodar. Porque se você apertar, você vai abrir os pontos. E não é isso que a gente quer, né? Também vocês podem estar usando a pinça normal que a gente tem em casa,
pinça que a gente usa de sobrancelha, pode estar usando também, tá? Então, olha aí que lindo que tá ficando, bem cheinho, sem deformar e sem abrir nenhum dos pontos. Agora, a gente vai fazer aqui mais uma carreira de diminuição e mais uma carreira reta, pra gente estar chegando no final do coração. Mais uma carreira de diminuição, onde vocês vão fazer um ponto baixo e uma diminuição, e depois vocês vão fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Quando você fizer um ponto baixo e uma diminuição, você vai ter que ter aqui 12 pontos. E uma carreira de ponto sobre ponto de 12 pontos, tá bom? Vamos fazer e a gente volta para finalizar o coraçãozinho. Voltei. Olha que lindo que tá ficando. Ó. Então, olha, gente, trabalhamos aqui, chegamos a uma parte crucial que a gente tem que ter paciência, né? Amigurumi é uma arte maravilhosa, mas a gente precisa ter muita paciência para poder fazer com calma, para manter, como eu falei com vocês, para ficar bonito, para o acabamento é o que manda em tudo, capricho. É uma arte que a gente precisa ter muito capricho, muita paciência e fazer com calma mesmo, tá? Por isso que trabalhos manuais, as pessoas precisam entender que a gente trabalha, não é em linha de produção, não é rápido. Para sair uma coisa bem feita, a gente tem que trabalhar com calma, né? Então aqui, ó, nós vamos colocar mais um pouco de enchimento. Lembre-se que você que vai sentindo aí como é que está a sua peça, cuidado não abrir os pontos, para que ela nem fique murcha e nem fique também uma peça estufada, cheia de, aparecendo o enchimento todo dentro, né? Não fica legal. Então, coloquem com calma, é uma parte assim que a gente tem que ter paciência mesmo para poder fazer. E aí eu peço para vocês, se vocês estiverem gostando do meu vídeo, da minha receita, do modo como eu estou explicando para vocês, eu quero colocar mais, e para vocês me ajudarem eu colocar mais receitinhas assim, fáceis, e eu vou ensinar com toda calma para vocês. Também vou colocar dicas de minuto aqui, umas dicas importantes, eu vou gravar uns vídeos. Curtam, compartilhem esse vídeo, né? Liguem o sininho aí para vocês ficarem sabendo quando eu postar. Como eu falei para vocês, vou começar a postar umas dicas de minuto. São dicas rapidinhas, mas dicas valiosas, dica de minuto, dica de ouro. Então, curtam para me ajudar, compartilhe para que esse canal dê certo e a gente se ajude, tá bom? Então, olha aqui, ó, coloquei, pra mim já deu, ó, ele tá durinho, mas tá fofinho ao mesmo tempo, tá vendo? Não tá estufando, porque aqui ainda tem mais uma carreirinha que eu vou botar depois mais um pouquinho. A última carreirinha aqui que a gente vai fazer são somente diminuições, tá? Então, aqui se a gente tem 12 pontos, a gente vai diminuir, vai fazer 6 diminuições, eu vou fazer aqui junto com vocês. 6 diminuições. Pra gente ficar com 6 pontos aqui no final, tá bom? Vamos lá. Ó, 1, 2, 3, mais longe, né? 4, lembrem-se que é só nas da frente, 5 e a última diminuição aqui, 6. Vamos fazer a última diminuição aqui. Fiz a última diminuição, fiquei aqui com apenas 6 pontos, porque aqui nós vamos fechar. Nós iniciamos com o anel mágico invertido, nós vamos fechar com o anel, nós iniciamos com o anel mágico e vamos fechar com o anel mágico invertido, que eu vou ensinar aqui para vocês como que é. Aqui eu já posso cortar minha linha para ela não me atrapalhar, corto com fio um pouquinho longo, que eu ainda vou finalizar. Posso puxar aqui, ó,
puxa, isso, que ele já não vai mais desmanchar, tá vendo? Quando a gente puxa assim. E o biquinho, ó, tá murcho, tá vendo? Aqui tá fofinho, mas aqui tá murcho. Vamos colocar um pouquinho mais de enchimento aqui nesse biquinho, para a peça ter o formato, tá bom? Vamos colocar aqui mais um pouquinho de enchimento. Aqui na ponta é bem mais delicado também, mas a pinça me ajuda, porque ó, chega um ponto que ela não entra, então eu já sei que eu tenho que empurrar para o outro lado. Porque ela já me ajuda a ver aonde que já tem bastante. Cuidado não deixar o biquinho murcho, senão fica feio, o coração, né, murcho. Outra dica de minuto para vocês assim, e de ouro, dica de ouro. O enchimento tem que ficar proporcional, não pode abrir e tem que ficar um pouquinho durinho, porque à medida que essa peça vai sendo manuseada, esse enchimento vai ficando mais mole e depois corre o risco de ficar murcho. A gente quer ele fofinho, mas a gente não quer ele murcho. Então, ele tem que ficar um pouquinho mais firme, para depois, quando começar a manusear, o crochê, até a própria linha, ela dá uma cedida depois. Então, quando ela começa a ceder, vai ficar mole, né? Então, eu sempre faço as minhas peças um pouquinho mais, a não ser quando é para criança, que eu já deixo ela mais maleável, mas não deixo tanto, porque eu sei que à medida que for manuseando, ó, tá vendo? À medida que for manuseando, eu sei que vai depois ficar mais mole, tá bom? Ó, ficou cheinho, não tem lugar nenhum murcho. E agora eu vou fechar aqui, ainda cabe mais um pouquinho na ponta. Vou colocar mais um pouquinho aqui nessa ponta. Ó, vendo que entrou? É calma mesmo, é um exercício de calma, de paciência. Ai, agora vamos fechar. Vamos pegar a nossa agulha de tapeceiro. Ó. A agulha de tapeceiro, ela não, para quem não conhece, ó, ela não tem aquela ponta afiada, tá vendo? Ela é mais grossinha um pouco. Então, não puxa fio. Olha aqui. Agora, em cada alcinha de fora daqui do coração, a gente vai fazer o anel mágico invertido. Tem 6 pontos, a gente tem que pegar as 6 alcinhas, ó, no meio do ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, de fora para dentro, olha só. Aí eu vou puxar aqui, ó, fechei e vai ficar o biquinho aqui do nosso coração. Olha só que gracinha que ele ficou. Tá vendo? Sem nenhum buraquinho, olha como ele ficou lindo. Não tem buraquinho, não tá murcho, tá vendo? Vamos ver com quantos centímetros ele ficou. Ó. Ele ficou aqui com 6 centímetros, utilizando a agulha 3 e essa... Deixa eu chegar mais perto para que vocês vejam. Ó. Usando a agulha 3 e a linha Balloon Amigo, a gente chegou a 6 centímetros. Gente, se você quiser fazer um coração menor, essa aqui é com amigurumi tradicional e eu usei a agulha 2. Eu fiquei com um coração de 5 centímetros. Então, mudando a linha e mudando a agulha, você consegue fazer os tamanhos diferentes. Olha a diferença de um para o outro, tá vendo? Esse aqui tá maiorzinho, mais fofinho, esse aqui tá menor. Que é o tradicional e esse aqui é o... Ó, vou botar um do lado do outro. Tá vendo? Amigurumi tradicional e o outro que é o amigurumi, é o balloon.
Aqui para finalizar, é só você passar a linha aqui embaixo de algum ponto aleatório, ó. Não puxa muito, porque tem que ficar esse biquinho aqui, que é bonitinho, né, o charme. Passa de novo aqui dentro de outro e pode cortar a sua linha, ó. Eu sempre passo dentro de uns 2 pontinhos e aí você pode finalizar cortando. Porque vai ficar uma peça maravilhosa. Então, gente, por favor, curte, compartilha, liga o sininho para você receber dicas de ouro que eu vou estar colocando e outras receitas úteis para a gente. Você, com a sua criatividade, eu sei que você vai poder fazer coisas incríveis com esses corações. Beijo e logo, logo estarei de volta.